nós vamos conversar daqui a pouquinho mais sobre a eleição de 2022, mas agora o presidente da República está falando lá diretamente de Brasília de uma sessão solene. A gente vai acompanhar porque a gente quer ver a repercussão de tudo isso que nós estamos conversando. Ele que está na solenidade de consolidação do marco regulatório trabalhista. Produção, por favor, coloca o discurso do Bolsonaro para a gente aqui na Jovem Pan. Minha sogra, olha só, que é o destino. Então, há 10 anos, eu tive uma ideia de produzir um equipamento de salvamento à base de neoprene. E comecei a trabalhar nesse sentido. Onix, eu encontrei tanta burocracia, tantos problemas, e depois um imposto altíssimo pela, não vamos assim dizer, importância daquele tipo de equipamento que eu acabei desistindo. Então, para produzir no Brasil, era muito difícil, está menos difícil agora. Mas a gente vai melhorando essas questões. E quando eu cheguei na presidência, obviamente já tinha um contato com algumas pessoas, né, que vieram compor a presidência, nós partimos, por exemplo, para aquela MP da liberdade econômica, que depois transformou-se em lei. Então, muita coisa foi feita em 2019, como essa lei da liberdade econômica, que mexia com os alvarás, que facilitava a questão dos alvarás, que era tão complicado no passado. Entre, por exemplo, a reformulação das NRs, as normas regulamentadoras, que foi feita com o Rogério Marinho, que hoje é nosso ministro. Então, eu acredito que, dessa forma, em tantas coisas feitas em 2019, permitiu que o imprevisto, que ninguém esperava que pudesse acontecer, a questão da pandemia, na questão econômica, apesar do fique em casa, a economia a gente vê depois, nós terminamos 2020 com mais empregados do que quando terminamos 2019. Obviamente, o desemprego, né? Ou melhor, a perda de renda por parte de muita gente foi na questão da informalidade. Então isso nos ajudou a ser um dos países que menos sofreu com a economia em 2020. E 2021, a gente colhe os reflexos também em 2019 e também do trabalho feito em 2020. Tanto é que o governo não cria emprego. Eu só crio emprego quando abro um concurso público. Ou, com apoio do parlamento, né, criamos cargo em comissão. O emprego é criado pela iniciativa privada, mas o empreendedor, ele tem que ter estímulo para isso. Ele tem que ter uma certa certeza que ele vai ser vitorioso naquilo que ele está se propondo a fazer. Então, grande parte desse trabalho, e vai continuar, como esse agora aqui, a ajudar a criação de empregos, que nós tanto desejamos. Vocês podem ver, como é que pode, por exemplo, aqui uma pequena crítica, né? A um órgão nosso, não vou falar qual que é, mas como é que pode? A gente terminamos 2019 com saldo positivo. Terminamos 2020 da pandemia, positivo. 21, já estamos com 2,5 milhões de empregos criados. De onde vem isso aí? Vem da desburocratização, da desregulamentação, do trabalho feito por essas 3 senhoras, juntamente com o Bruno, que te estimula a cada vez mais empreender. E a gente vê muitas vezes o povo, né, reclamando que ganha muito pouco. E a verdade da economia brasileira, o salário é pouco para quem recebe e muito para quem paga. E esse muito para quem paga vem também em função da burocracia. Então, esse trabalho desenvolvido pelo Ministério do Onix, juntamente com seus assessores, é muito bem-vindo, dá continuidade daquilo que começamos a fazer em 2019, apontando, né, para um Brasil melhor, para o futuro, coisa que todos nós queremos. Muito obrigado a todos e parabéns à equipe do Ministério da Cidadania. Muito bem, nós acompanhamos esse discurso do presidente da República ao vivo, diretamente do Palácio do Planalto, na solenidade em relação ao marco trabalhista, conversando bastante sobre isso. A gente vai comentar e vai repercutir esse discurso aqui, que fala muito sobre liberalismo, desburocratização, o legado aí que o governo está buscando deixar, mas é daqui a pouquinho, um rápido intervalo comercial, a gente já volta aqui na Jovem Pan News. 3 em 1.
Muito bem, nós estamos aqui ao vivo para todo o Brasil, são 5 horas e 44 minutos. Eu anotei aqui alguns temas, algumas falas, a gente tem 50 segundos, eu quero ouvir um comentário do Constantino, porque o presidente da República falou uma frase que eu já inclusive ouvi do próprio Constantino aqui no nosso 3 em 1, que é o seguinte: o governo não cria emprego, o emprego é criado pela iniciativa privada. Você gostou desse discurso, né, Consta? Gostei, Paulo, porque é verdade, né? Foi exatamente o trecho que mais se destacou aqui quando eu estava ouvindo, né? É muito bom um governante, né, que não se arroga o poder onipotente de resolver todos os males que assolam o planeta. Isso comparando já um pouquinho com o discurso um tanto megalomaníaco do Moro hoje, né? O governante tem que ser mais humilde, ele tem que entender que é a iniciativa privada que tem que ter liberdade para resolver a maioria dos problemas. Cabe ao governo não atrapalhar muito. Muito bem, nós vamos continuar repercutindo por aqui. 5 horas e 45 minutos, nós estamos aqui de volta ao vivo para todo o Brasil, aqui na Jovem Pan News. O presidente da República acabou de falar lá no Palácio do Planalto, uma fala justamente no sentido mais liberal, falando muito de desburocratização, falando muito sobre a MP da liberdade econômica, falando sobre a necessidade de criação de empregos e do apoio aí ao empreendedorismo e ao setor privado. Eu quero um comentário agora rápido seu, Bruna, sobre esse discurso que você acabou de ouvir. Uma frase, um slogan próprio da direita que define bem aquela história, né? A melhor política social é o trabalho. E justamente a partir do momento que você não atrapalha, quando um governo não atrapalha, a sociedade, ela vai se movimentar e nesse movimento a renda vai se distribuir. Porque quando a gente fala de transferência de renda, tem uma ponta aí de intervencionismo estatal nisso. Agora, quando a gente fala de distribuição natural e orgânica, a gente está falando de uma economia com potencial para se manter viva. E é só justamente iniciativa privada e liberdade para empreender que permitem esse tipo de cenário. Muito bem, Piperno, eu quero saber se o discurso compactua com a prática do governo. Não, e nem os números, né? Porque nesses últimos dias ocorreram algumas correções aí. Por exemplo, a que mais chamou a atenção foi a da geração de empregos formais em 2020, né? O Cajed tinha anunciado quase 150 mil vagas, num ano muito difícil, é verdade. E aí essa revisão cortou em 47% esse número. É natural que essas revisões elas tragam algumas diferenças, mas essa foi muito grande. Assim como o crescimento do PIB em 2019 também recuou bastante. Mas só queria ler um título do Estadão, capa do Estadão. Só um minutinho, Piperno. Daqui a pouquinho você vai ler, porque nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, voltando para todos que nos acompanham também no rádio. 5 horas e 47 minutos, nós estamos aqui ao vivo na Jovem Pan News discutindo esse discurso do presidente da República que acabou de acontecer lá em Brasília. Falou muito sobre liberdade econômica, muito sobre desburocratização, criação de empregos. O nosso Fábio Piperno estava comentando justamente sobre isso, que na avaliação dele o discurso não é o que reflete a prática. Continua, por favor, Piperno. Então, capa do Estadão de anteontem, situação fiscal e crise fazem investidor externo sair do país. Depois, na página interna, investidor estrangeiro foge do Brasil. Então, o nível de investimentos no Brasil, ele não é como foi em outros tempos em que o Brasil era visto com mais atenção e carinho pelos grandes investidores. Serrão, você, meu caro. O investidor que foge do Brasil, ele é burro e otário, porque a economia brasileira vai bombar. Estamos aí, a empregabilidade, tanto ela vai aumentar, porque nós estamos com uma demanda reprimida pela recessão da qual estamos saindo. E essa prioridade de desregulamentação trabalhista de Bolsonaro é tão grande que ele fez até um acordo político que pode ser até considerado esquisito nesse final de semana. Ele indicou para o Tribunal Superior do Trabalho a desembargadora Morgana Richa, que vem a ser cunhada do ex-governador Paraná, Beto Richa. E não se sabe se isso agrada ou desagrada o aliado de Bolsonaro no Paraná, que é o governador Ratinho. Então, Bolsonaro está apostando em quem é a favor dessa desregulamentação trabalhista.